E vamos abrir a palavra de Deus em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 4. Nós estamos fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 6. 2 aos Coríntios 4, 1 a 6. Eu vou ler. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Agora preste bastante atenção no versículo 6. Porque Deus que disse, olha, Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Agora leia e entenda, olha, Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. O que ele fez? Ele mesmo resplandeceu. Resplandeceu aonde? Em nosso coração. Resplandeceu o quê? Para iluminação de quê? Do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então eu vou ler de novo 6 com calma. Deus disse, das trevas vai resplandecer a luz. Agora ele mesmo, o que ele fez? Resplandeceu onde? Em nosso coração. Para a iluminação do que? Do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Então vamos, versículo 1. Pelo que, tendo este ministério. De que ministério Paulo está falando? O que Paulo tem na mente dele quando ele fala, olha, nós temos este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não vamos desfalecer. Que ministério é este? Então vai para o capítulo 3, né? Nós estamos nesse texto todo aqui. Então no versículo 5 ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de onde? De Deus. Olha lá, presta atenção. O qual nos habilitou para quê? Para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Que letra que mata? Essa letra ele se refere à letra da lei. A letra mata, mas o que é que torna a coisa viva? Mas o Espírito vivifica. Então o que Paulo está dizendo? Deus nos habilitou para sermos ministros de quê? Nós não somos ministros da velha aliança, nós não somos ministros do Velho Testamento. Nós somos ministros da nova aliança. Da nova aliança, quando toma-se a ceia, o que Jesus fala? Este cálice é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança no meu sangue. Né? Faça isso em memória de mim. Então, a igreja, ela vem existir no Novo Testamento. A igreja não existia no Velho Testamento. No Velho Testamento, a história do povo judeu é o judaísmo. A lei, o ministério de Moisés cobriu todo o Velho Testamento até o último livro de Malaquias. Agora, quando Cristo vem, ele vai cumprir o Velho Testamento, cumprir a lei. Todas aquelas profecias dos profetas que falavam a respeito de Jesus se cumpriu em Jesus. Então ele veio cumprir, né? E na cruz do Calvário ele se torna o último sacrifício da lei. A partir de agora se começa uma nova aliança instituída com base em superiores promessas, e o selo da nova aliança é o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário.
Então é esse ministério que Paulo está dizendo. Ele fala assim, olha, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Por que ele fala em desfalecer? Porque o ministério da nova aliança é um ministério trabalhoso, difícil, que tem dificuldades, que tem muitas lutas. Então ele fala, não desfalecemos. E no versículo 2, pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Então por que Paulo fala isso? Todo ministro da nova aliança, ele tem um compromisso com a verdade. O pregador, o pastor, o líder, quem quer que ensina, ele tem que ter um compromisso com a verdade. Falar a verdade, doa quem doer, custe o que custar. Né? Ele tem que falar a verdade. Se ele é um pastor, é um mestre, alguém que ensina, ele não pode criar coisas na cabeça da pessoa. Ele tem que falar a verdade. É a verdade que liberta. Então ele fala, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. O que é andar com astúcia, né? É ter astúcia nas coisas. Já citei esse exemplo. Vamos supor que a igreja esteja precisando de recursos. Aí o pastor, na cabeça dele, já sei o que eu vou fazer. Eu vou trazer um montão de rosa aqui. Vou dizer que eu consagrei tudo, é tudo dourado. E quem pegar uma rosa tem que dar uma oferta X. Ó, astúcia. Eu quero que você pense nisso. Vou criar aqui um movimento. Se eu conseguir 50 na igreja, me obedeçam, acreditem nisso, eu vou conseguir o recurso que a igreja precisa. Em vez de falar a verdade, confiar em Deus, então ele vai criar uma astúcia em nome de Deus. Ele cria uma coisa que não está na palavra de Deus, está na cabeça dele. Então ele vai trabalhar na mente do povo, faça isso, faça aquilo, que Deus me revelou. Então muita gente vai obedecer, vai se entregar a isso. Mas isso é andar com astúcia. Então quem prega e ensina tem que falar a verdade. Vocês entendem isso? O compromisso de um pregador da nova aliança é com a verdade. Não é com o sistema religioso, porque isso todo mundo faz, você tem que fazer. Não, o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Então ele fala, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Em que sentido ele fala de adulterar a palavra de Deus? Misturar a palavra de Deus com outras coisas. Hoje em dia você vê uma igreja que se diz evangélica, tem um pouquinho de macumba lá dentro, não tem? É sal grosso. Onde usa sal grosso? Na macumba. Aí você vem dentro da igreja e o indivíduo está dizendo que sal grosso vai libertar alguém. Olha a macumba aí. É rosorada, é um montão de banho de descarrego. Você já viu alguns dos apóstolos chamar alguém na Bíblia para dar um banho de descarrego com os 7 elementos, água, óleo, sangue de Jesus? Não existe isso, não é uma macumbinha, isso aí é ou não é? Então é adulterar a palavra de Deus, é o sincretismo, ou seja, a pessoa tem um pouco do evangelho, um pouco da macumba, um pouco do catolicismo, e está dizendo que tudo, essa mistura é evangelho. A palavra de Deus tem que ser uma coisa limpa. Ela tem que ser exposta de uma forma limpa. Não tem que ter mistura com outras religiões no meio da igreja. Então, isso é adulterar a palavra de Deus. E ele fala, antes recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela quê? Pela manifestação da verdade, né? Então ele fala, agora versículo 3, até onde chegar, onde nós queremos chegar. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Com qual finalidade? Para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então, ele fala do evangelho encoberto. Nós já falamos sobre isso. O que é o evangelho encoberto? O que é uma coisa encoberta? Que está oculta. Está oculta do coração, da mente das pessoas. Então ele fala o quê? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Antigamente, há 30 e poucos anos atrás, quando eu comecei, o perdido era aquele que não tinha nenhum conhecimento do evangelho. Era assim que nós víamos. Mas hoje nós vemos pessoas dentro da igreja que estão perdidas, elas não conhecem o evangelho. Elas fazem tanta campanha de tanta coisa. Quando você fala da obra da cruz, do sacrifício de Jesus, elas não têm entendimento do que aconteceu lá. Então tem muita gente perdida
dentro de uma igreja fazendo uma campanha para virar empresário. Vocês estão entendendo ou não o que eu estou dizendo? Estão perdidos, não conhecem o Evangelho. Então, se o Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Agora, qual a razão? Nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? É o diabo. O que ele fez? Cegou o entendimento dos incrédulos com qual finalidade? Para que não lhes resplandeça o quê? A luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século, ele cega o entendimento. Ele não quer que... Você pensa que o diabo está preocupado de eu chegar e fazer uma campanha? Vamos rodear Jericó. Eu levanto na tua cabeça uma Jericó imaginária. Jericó já caiu muito tempo no Velho Testamento, nunca mais se levantou. Jesus fez milagre, curou o cego de Jericó. Jericó era uma cidade possuída pelo povo. Jesus conversou com Zaqueu, que morava na cidade de Jericó. Jesus fez muita coisa bonita em Jericó e não tinha mais muralha. Era um lugar possuído pelo povo de Israel. Mas vamos supor que eu vou fazer uma campanha aqui, olha, 7 voltas da muralha de Jericó. Seus problemas é uma muralha de Jericó. Eu crio uma muralha na tua cabeça. Aí eu vou fazer você vir 7 dias da semana, rodear esses bancos 7 vezes, para derrubar Jericó. Você pensa que o diabo está preocupado que as pessoas façam isso? O que você conhece de Jesus Cristo rodeando uma muralha imaginária? Nada. Agora, por que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos? Para que não brilhe a luz do Evangelho da glória de Cristo. A preocupação do diabo não é o quanto eu falo da história de José, que é muito bonita. Eu posso falar que Deus abriu o mar vermelho com Moisés. Tudo isso é muito bonito. A preocupação do diabo é que o Evangelho brilhe, que as pessoas entendam o Evangelho. Entendam o que é o Evangelho. A vitória de Cristo na cruz, a sua ressurreição quebrou o poder da morte, os feitos da cruz, a graça de Deus, a misericórdia. O diabo está preocupado que as pessoas entendam isso, porque quando elas entendem isso, elas são libertas. Uma pessoa que entendeu o Evangelho nunca vai pegar uma pedra que alguém falou que está ungida, e tem lá um boneco ali no meio da igreja que falam que é um gigante, e atacar uma pedra no boneco para derrubar o gigante. Isso aí não é Evangelho. O diabo não está preocupado com essas coisas. A preocupação do diabo é combater, esconder a cruz, esconder o Evangelho. Então ele levanta 1001 religião. Olha quantas religiões tem. Desde criança eu ouvi essa frase: muitos caminhos levam a Deus. Você não ouvia isso? Olha quanta religião tem, quanta coisa tem. Quanto a cabeça das pessoas está envolvida com uma série de religiões. Por exemplo, eu era católico, mas eu ia um pouquinho no espiritismo e também ia na macumba. Geralmente a pessoa fala que é de uma religião e ela faz se envolve com um monte de outras religiões, porque no entendimento dela tudo aquilo é normal, tudo aquilo é comum, né? E olha no meio da igreja evangélica hoje quanta coisa existe, né? Quanta invenção, quanta coisa existe que não é o Evangelho. E as pessoas acreditam nisso. As pessoas não acreditam numa terra que veio de Israel, que vai mudar a vida dela. Acreditam ou não acreditam? Não vão pegar um frasquinho de água do Rio Jordão? Onde está isso? No meio da igreja. Então a cabeça, quando você chega uma pessoa dessa e fala assim: minha irmã, larga essa rosa está morta. Você viu que ela está morta, ela foi cortada da roseira. Como é que uma coisa morta pode ter alguma coisa de Jesus aí que vai mudar a tua vida? Olha para a cruz, Jesus já resolveu tudo, mas capaz ela falar assim: está amarrado, né? E não consegue confiar no que Cristo fez na cruz. Então a obra do diabo é fazer o quê? É cegar a mente, o entendimento das pessoas para que o Evangelho não brilhe. Nunca esqueça isso. Pega um crente pentecostal antigo. Tenta falar da obra da cruz, da vitória da cruz para ele, sem dar glória, sem falar em línguas. A cabeça dele parece uma rocha. Não entra o que você quer falar. Pega um crente bitolado em campanha de libertação. Lê Colossenses 1,13 para ele. Ele nos libertou do império das trevas. Fala assim: Jesus já te libertou. Ele vai falar: não libertou. Preciso me libertar.
Ele não consegue crer no Evangelho, no que Cristo já fez. Por quê? Porque o entendimento está cegado. O entendimento lá dentro dele tem tanta coisa ali que quando a verdade vem, ele interpreta a verdade como se fosse mentira. Não é? Olha, pega os crentes mais velhos que não conhecem o Evangelho, então estão no meio desse movimento religioso evangélico dos dias atuais. Tenta falar do Evangelho para ele, da justificação para ele, da nossa filiação, do novo nascimento. Ele está tão fechado para isso. E você fala da graça de Deus, do que Cristo fez, ele vai falar, não, isso é muito fácil. Eu quero pagar preço, eu quero dar a volta, eu quero sacrificar, porque é isso que está, cegou o entendimento dele para ele não entender o que é o Evangelho. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então qual é a obra do diabo? É desvirtuar a verdade na cabeça da pessoa, no coração da pessoa, para que ela não entenda o que Cristo fez na cruz. E ele ganhando terreno nisso, a pessoa fica confusa. Aí você pergunta para ela, tem certeza da salvação eterna? Ela vai dizer, olha, pela misericórdia de Deus, ela não tem certeza. Eu estou me esforçando muito para alcançar, mas não tem certeza da salvação eterna, não entrou no descanso de Deus ainda. Vocês entendem isso ou não, queridos? Né? Não tem convicção. Olha, você não precisa de quarta-feira na busca do Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo dentro de você, acredita ou não? Não, mas eu tenho que ir lá buscar. Ela não acredita que ela é uma nova criatura e que o Espírito habita dentro dela. Então ela vai lá na busca do Espírito, porque na cabeça dela nunca recebeu o Espírito. Vocês entendem isso ou não? Está cegado, o entendimento está cego. Então essa é a obra do diabo. O que o diabo teme é uma exposição do Evangelho abertamente, claramente, para que as pessoas creiam. Porque quando a pessoa entende o Evangelho, ela se liberta desse sistema que você está vendo. Ela se liberta, ela não consegue mais se envolver com certas coisas que se fazem e se dizem sendo evangélicas. Não consegue mais, não dá mais. Então, ela, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para quê? Para que não lhes resplandeça o que? A luz do Evangelho, da glória de Cristo, lá, e o qual é a imagem de Deus. Agora olha o que Paulo fala no versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Mas quem nós pregamos? O que é pregar a si mesmo? Olha, só nessa igreja que você vai ter vitória. Só nessa igreja que tem milagre. Só aqui é o caminho, só aqui é a verdade. Venham todo mundo, porque aqui, né? Aí manifesta o demônio. De onde você vem? Ele fala assim, da igreja concorrente. Você já viu isso? Já viu não? Então ele viu um cara entrevistando o demônio. De onde você veio? Da igreja que está no outro canal de televisão. Ah, tá vendo? Ah, tudo endemoniado. Ela vem para cá. Você já viu isso? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Entrevistou um demônio, o demônio falou que vinha da igreja concorrente. Que lá está cheio de demônio, nada daquilo é de Deus. Eu fui falar isso aí agora. Então o que é pregar-se a si mesmo? Só aqui, só milagre aqui, eu sou bom, venham a mim. Eu vou distribuir uma toalhinha passando meu suor, te dá, né? Eu sou apóstolo, te dou cobertura. Jesus não é a tua cobertura, a cobertura sou eu. Você tem que estar debaixo do meu apostolado. Não é isso que você vê. E aí eu vou vender as minhas coisas. Caneta do pastor ungida, compra. Aí mando imprimir uma Bíblia com a minha cara lá, com a minha mão assim voltada para você. Só de comprar essa Bíblia com a mão dele assim, já você vai ser abençoado. Aí vende milhares de Bíblias, né? Daqui a pouco eu vou vender um chapéu orado também, dizer que quem pôr leva lá para o doente, lá põe o chapéu na cabeça que o demônio vai sair. E o povo gosta disso. Vocês entendem o que eu estou dizendo, não? Está bem claro. Está bem claro isso. Nós não pregamos a nós mesmos. Então, compete ao ministro de Deus pregar Jesus Cristo como Senhor.
Jesus Cristo não é a igreja dele, não é ele não é melhor que ninguém. Não é melhor que ninguém. Não é cobertura de ninguém. Mas nós não pregamos a nós mesmos. Ele fala, mas a Cristo Jesus como o Senhor, né? E a nós mesmos como os vossos servos. Agora a tônica que nós vamos entrar é isso, ó. Presta atenção que isso aqui está muito claro, olha. Versículo 6, 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, vírgula, olha que eu quero que você entenda, olha aqui o que aconteceu. Ele mesmo resplandeceu. Aonde que ele resplandeceu? Em nosso coração. Então ele que disse, das trevas vai resplandecer a luz. Então o que Deus fez? Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Para quê? Para a iluminação de quê? Do conhecimento da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então é Ele que fez brotar, que resplandeceu esse entendimento no nosso coração, para que a gente veja a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Está bem claro isso? Então é Ele que abre o entendimento, que nos faz enxergar. Nós não temos mérito, é Ele que... Quantos anos Ele trabalhou na tua vida para você chegar no ponto que você se encontra hoje, para entender o que você está entendendo hoje. E se você entende, você não é melhor, não é especial. Foi Ele que fez essa obra de revelação no teu coração, para que você possa entender o Evangelho, a grandeza de Jesus Cristo, ver a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então quem é que faz a obra? É Ele. Por isso nós temos que orar, ao invés de orar pelas pessoas assim, Deus liberta ela, ajuda ela, fala, Senhor, o que mais ela precisa é ter entendimento da verdade, é conhecer a verdade, é que a mente dela seja solta da escravidão, da prisão, e ela venha entender a verdade. Então quero ler algumas coisas aqui sobre esse resplandecer em nosso coração, né? Eu quero ler aqui 2 exemplos de pessoas que, e uma delas é o apóstolo Paulo. Vamos lá em Gálatas capítulo 1. Vamos ver o que Paulo falava ali. Gálatas capítulo 1, desde o versículo 10. Ele diz assim, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ele está fazendo uma pergunta. Ou procuro agradar a homens? Aí ele responde, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E agora ele diz, faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum. Mas como Paulo ficou conhecendo esse evangelho que ele pregava? Mediante a revelação do Espírito Santo. Então o que ele está dizendo? Que o evangelho que ele pregava, o que ele aprendeu, ele não aprendeu de homem algum. Mas lá dentro dele, ele recebeu uma revelação direta de Jesus Cristo. Cristo fez aquilo que nós lemos, resplandecer no coração dele, iluminou ali o coração do apóstolo Paulo para que ele pudesse entender o evangelho, né? Vamos lá em Atos 9, vamos recapitular o encontro que Paulo teve com Jesus Cristo. Vamos lá, vamos ver o Paulo que era Saulo religioso e o que aconteceu com ele. Olha, capítulo 9 de Atos é a conversão de Saulo, que era Paulo, né? Então vou ler desde o versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então olha Paulo, ele está aspirando ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, ele é contra a igreja. Repare bem nesses detalhes. Lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho,
assim homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Olha o coração dele. Paulo julga estar servindo a Deus. Ele é um homem fariseu, está debaixo da lei, e está com um furor muito grande contra os discípulos de Jesus Cristo. Ele cuida de estar prestando um grande serviço a Deus, prendendo aquela gente e aspirando até ameaça de morte contra eles. Versículo 13. Repare bem, ele não está buscando Jesus, ele não está se arrependendo de nada, ele não está pedindo misericórdia, ele está debaixo de uma lei, com muita raiva daqueles que seguiam a Jesus Cristo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, olha o que aconteceu com ele. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então ele está indo lá para prender os discípulos. Ele não está buscando a Jesus, ele nem crê em Jesus Cristo. Mas o que aconteceu com ele? Olha a iluminação, olha o brilho, olha o resplandecer de Deus. É isso que eu quero que você veja. Versículo 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente brilhou a luz do céu, brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. É isso que eu quero que você entenda. Paulo não tinha nenhum conhecimento de Cristo, não cria nele. Mas Deus fez a luz brilhar, e Paulo caiu por terra, e Jesus se revelou. Ele adquiriu um conhecimento que ele não tinha. Não foi por esforço dele ou porque ele era melhor que alguém, não é? Ele estava com o coração muito fechado para Jesus, mas Jesus brilhou diante dele. Então houve uma iluminação no coração do apóstolo Paulo quando isso aconteceu. Vocês estão entendendo? Então essa obra é só Deus que faz. Por isso que você precisa lançar a palavra. O mais importante é lançar o conhecimento do Evangelho. Custe o que custar. A gente tem que lançar isso. Aqui na igreja tem que pregar isso direto. Agora, a função de Deus é fazer a luz brilhar. Das trevas resplandecerá a luz. Ele resplandeceu aonde? Aqui dentro. Resplandeceu em nosso coração para a iluminação, para iluminar o que? O conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, o conhecimento da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, a partir de... Olha, Paulo estava indo de um jeito, Jesus apareceu para ele, aquilo mudou instantaneamente a sua forma de pensar. Ele descobriu uma coisa: que toda aquela religiosidade dele, que ele era, não era aquilo. Jesus era real, e ele foi mudado totalmente por aquele brilho de luz, aquela revelação que ele teve no coração. Está bem claro isso. Agora, olha esses pontos aqui, ó. Paulo, ele não está buscando Jesus Cristo, ele não está com aquele coração, ó Deus, né? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ele não está arrependido das coisas. Ele não está assim manso, né? Ele está contra a igreja, mas com o coração desse jeito mesmo. Foi ali que Deus se revelou para ele e brilhou a coisa dentro dele e fez com que ele entendesse. Vocês estão entendendo? Das trevas ele diz que resplandeceria a luz. Ele mesmo resplandece. Então, qual é a nossa função? A nossa função é levar o Evangelho para com que esse brilho, essa coisa aconteça no coração das pessoas. É falar do Evangelho, é falar de Jesus Cristo, da obra da cruz, dos feitos da cruz, para que as pessoas sejam iluminadas. É isso que vai brotar, fazer brotar dentro delas. Essa é a obra de Deus,
fazer iluminar o coração esse conhecimento do Evangelho. E Paulo não foi mais a mesma pessoa. Vamos ver outro texto aqui em Atos 16, vamos ver. Eu uso a versão atualizada, gosto muito, né? Mas vamos ler no capítulo 16, no versículo 11 em diante. Uma mulher que o coração dela foi aberto. Versículo 11 do capítulo 16 de Atos. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentamo-nos, falamos às mulheres que ali tinham ali concorrido. Olha o versículo 14, olha. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, ela tinha uma qualidade, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender, está assim na tua Bíblia. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Para aí. Primeira coisa, ela era uma mulher temente a Deus, mas ela não tinha um conhecimento do Evangelho. Ela tinha um temor de Deus baseado naquilo que ela entendia, mas quando ela começou a ouvir Paulo falar, e o que Paulo foi falar para ela? De Jesus Cristo. Entende isso? O que Paulo pregava? Jesus Cristo. Então o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Quem foi que abriu o coração dela? Foi Deus. Iluminou, né? Iluminou o coração dela ali. Quando Paulo começou a falar, brilhou a luz ali dentro dela. Deus fez a coisa resplandecer, iluminar, abrir, acordar, né? Mas precisava aquela palavrinha de Paulo para que aquela coisa acontecesse dentro dela. Quem foi que iluminou ali o coração dela? Foi Deus. Vocês estão entendendo a iluminação do Evangelho ou não? Está bem claro isso na mente de vocês? Então vamos ver agora aquelas orações de Paulo. Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, nós vamos ler uma oração que Paulo fez a partir do versículo de número 15. Efésios 1, 15 e diante. Paulo vai fazer uma oração. Esse capítulo 1 aqui, Paulo fala das bênçãos espirituais nas regiões celestiais, a nossa escolha antes da fundação do mundo, fala sobre a redenção, fala sobre Cristo, centro de todas as coisas, fala que nós fomos feitos herança, fala que nós fomos selados com o Espírito Santo, e também o Espírito Santo é o penhor, é o resgate, é a prova de que Deus vai cumprir todas as promessas. Paulo falou até o versículo 14 coisas tão profundas, e depois ele sente o peso no coração, ele vai orar pela igreja dos Efésios, aqueles que vão receber essa palavra. Paulo sabe que ele falou coisas tão profundas que talvez eles não vão entender direito o que Paulo diz. Então Paulo ora por eles, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Agora, o que Paulo pedia em favor deles? Olhem, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. Uma tradução está, vos concede seu espírito, outra tradução, vos concede espírito. Agora olha bem, vos concede espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria e revelação de quê?
no pleno conhecimento dele. Então Paulo, aquele apóstolo maduro, conhecia Deus, viu Jesus Cristo. Eu sei que Paulo sabia que os efésios tinham muitas necessidades. Talvez tinha gente que não tinha trabalho, talvez tinha gente que estava doente lá no meio da igreja, talvez tinha pessoas que eram viúvas. E Paulo sabia dos problemas de todos, ele podia orar, abençoa, faça isso, faça aquilo. Mas Paulo sabe que tudo isso ainda é superficial. Paulo sabe que eles precisavam ter uma coisa muito maior que tudo isso. O que era? Revelação, pleno conhecimento de Deus. Então Paulo ora, vos conceda espírito de sabedoria. Espírito de revelação de quê? Sabedoria e revelação de quê? No pleno conhecimento de Deus, conhecimento dele. Então Paulo sabia o que eles precisavam. Era que iluminasse o coração deles, a coisa acontecesse dentro deles mais ainda. E eles viessem a ter sabedoria e revelação, um pleno conhecimento de Deus. E é isso que as pessoas precisam, conhecer a Deus. Olha o que ele fala no versículo seguinte, 18. Ele fala, iluminados os olhos do vosso coração. Para quê, Paulo? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Para aí. Então Paulo pede o quê? Que os olhos do coração lá dentro, não é aqui na mente, mas aqui dentro, iluminados os olhos do coração para saberdes o que é a esperança do seu chamamento. O que é ser um chamado por Deus? O que é ser um crente realmente? Né? Então Paulo pede para que os olhos fossem iluminados, para que eles pudessem compreender o que é ser um chamado de Deus, uma pessoa de Deus, um crente salvo, um conhecimento de Deus. E esse é o anseio do meu coração. Eu não estou atrás de grandes coisas, porque para mim, uma das coisas maiores é quando uma pessoa recebe entendimento da verdade aqui dentro, nasce de novo, entende o Evangelho, brota dentro dela, ela sai da religião que escraviza, conheça o Evangelho da graça de Deus e seja salvo. Isso é a coisa maior que existe para mim. Vocês entendem isso ou não? Posso ler uma parábola aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é Lucas 15. Vai procurando lá. Lucas 15. Será que é Lucas 15? Se não, eu vou ficar devendo. Isso, Lucas 15. É isso mesmo. Abre lá. Desde o versículo 1. Lucas 15, 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Olha lá os religiosos. E murmuravam os fariseus e os escribas, eram os mestres, né? Os fariseus, os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Por quê? Porque esses fariseus e escribas não se misturavam com as pessoas. Eles se achavam muito santos. Os fariseus gostavam de parar numa esquina, ficar fazendo aquela longa oração. Eles gostavam de ser elogiados pelas pessoas, né? Quando eles iam em umas festas, eles gostavam dos primeiros lugares. Eles se vestiam com aqueles vestidos grandes franjas. Gostavam de ser tido como mestres pelos homens, né? Pessoas, guias de cegos. Eles gostavam muito de elogios, da religiosidade. Então eles viam Jesus se misturando com as pessoas, e olha aí o que ele faz, ele se envolve com os pecadores, ele não tem a santidade, né? Então Jesus lhe propôs esta parábola, versículo 3. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe-no sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, e diz-lhes,
Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Agora, presta atenção no versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu. Onde vai haver júbilo? No céu. Por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, o que é uma pessoa, um pecador que se arrepende? Uma pessoa que encontra a verdade, que creu, que se arrependeu, se voltou para Deus, está salvo, creu em Cristo. Então está dizendo que isso move os céus, há júbilo nos céus, quando um aqui na terra se arrepende e crê. Você está entendendo o valor de Deus? O valor que Deus dá para uma pessoa que entende, que brilha a luz dentro dela, que ela entende o Evangelho, que se torna salvo, que compreende a verdade, que resplandece dentro dela a verdade. Ele diz, digo-vos, versículo 7, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Outra parábola da dracma perdida. A dracma era uma moeda grega que equivalia ao valor de um dia de trabalho, de um denário. E qual é a mulher que tendo 10 dracmas? Se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Versículo 10, veja se isso está escrito. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus. Quando? Por um pecador que se arrepende. Quando alguém se arrepende realmente. O que é o arrependimento? Uma mudança de percurso, uma mudança de cabeça, mudança de mentalidade. A pessoa estava naquela religião aprisionada. Ela ouviu o Evangelho, muda o caminho da vida dela, se arrependeu, voltou as costas para aquilo, voltou-se para Deus. Então há júbilo diante dos anjos de Deus quando acontece isso com uma pessoa. Então o meu maior alvo é isso, é fazer brilhar no coração das pessoas o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, fazer a luz brilhar. Isso envolve até os anjos dos céus. Você entende? Você pensa que Deus está muito preocupado se alguém prosperou, deixou ele prosperar? Se o empresário que nunca pagou imposto, às vezes explorou, coitado do funcionário, vai sair do vermelho numa campanha. Você pensa que Deus está preocupado com isso? Você pensa que Deus está preocupado, eu estou com um carro 2010, eu quero agora, em nome de Jesus, né? Eu vou tomar posse, vou declarar, vou decretar, vou fazer tudo, vou dar ordem para Deus, né? Quero um carro 2015 agora para mostrar para todo mundo que Deus é comigo. Você pensa que Deus está preocupado com isso, gente? Isso é a religião do homem, tá? A preocupação do homem, que não prega o Evangelho. Não é sempre que Deus está preocupado em construir grandes templos. Deus está preocupado em construir a vida das pessoas no Evangelho. Essa é a preocupação de Deus. O que move os anjos de Deus no céu não é se alguém prosperou, mas é quando um pecador, um daqueles que os fariseus estavam desprezando, se arrepende. Entende isso? É isso que move o reino de Deus. Então, muita coisa que parece que é igreja não é igreja. E aquilo que é igreja parece que não é. É o contrário, está meio invertido, né? Muita coisa que parece igreja, que está suntuosa, e quando você vai ver o que estão ensinando, parece que não é igreja. E às vezes tem coisas tão pequenas que parece que não é no olhar deles, mas é. Entende isso que eu estou dizendo ou não? Então é essa iluminação. De vez em quando alguém me liga, né? Ou na programação da rádio que nos assiste pela internet. Pastor, eu entendi isso e aquilo. Eu falo, você entendeu mesmo? Pastor, isso mudou a minha forma de ver as coisas. Então eu falo, graças a Deus. Por quê? Porque alguém foi iluminado, brilhou a luz do Evangelho da glória de Cristo no coração dessa pessoa. É isso que vale, é isso que vale. O que vale mais? Um pecador que se arrepende, há júbilo diante do reino de Deus. É isso que vale. Então, não pensa assim em arrependimento, aquele indivíduo, eu vou me arrepender, eu vou me ajoelhar, aquela coisa religiosa toda, não. Não é isso. Imagina se uma pessoa bem sóbria
muito religiosa com os pontos de vista dela. Um dia ela ouve o Evangelho. Ela não chorou, não ajoelhou no chão, não fez toda aquela coisa religiosa que atrai as pessoas. Mas lá na mente dela, ela entendeu, e ali dentro dela, sem que ninguém saiba, a coisa vira. Ela mudou o conceito, se arrependeu, volta as costas para aquilo que... E vai para o caminho certo. Sem ter levantado a mão 500 vezes. Quem quer aceitar Jesus, olha, se você não aceitar, você vai para o inferno. Sabe aquela coisa toda, aquele ritual todo costumeiro que não para. Às vezes não teve nenhuma prova de religiosidade dela, mas aconteceu dentro dela, é isso que importa. Então Paulo está orando, vamos lá de novo, Efésios, capítulo 1. Por isso também eu, versículo 15, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Paulo agradecia por eles, e fazia menção deles em todas as orações. Para quê? Paulo conhecia os problemas de cada um, mas ele pediu uma coisa que era muito mais importante: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda em seu Espírito sabedoria e revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para quem? Para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Vamos a outro texto. Colossenses capítulo 1, vai mais para frente. Vamos ver Paulo novamente fazendo uma oração, só que agora para os colossenses, né? Os colossenses, eles descentralizaram o Cristo da fé deles e abriram as portas para o asceticismo, para o misticismo, para o sincretismo, e Paulo escreve essa carta trazendo eles de volta à sobriedade. Então Paulo diz no versículo 9: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em quê? No pleno conhecimento de Deus, né? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Agora olha o versículo 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos. Então Deus nos fez idôneos a quê? A parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então Paulo ora para os colossenses e pede quase a mesma coisa, para que eles tenham um pleno conhecimento de Deus, a luz brilhar ali dentro do coração deles. Agora vamos voltar lá para 2 Coríntios 4, onde nós começamos. Então, meu irmão, a pregação do Evangelho não é uma brincadeira, não é uma coisa fraca. Você tem que ir falando para Deus ir iluminando, fazendo brilhar. E quanto mais isso acontece dentro do coração da pessoa, mais livre
mais livre, mais a mente dela se torna renovada, mais ela vai ter uma visão de Jesus Cristo, mais ela vai olhar e ver o sacrifício de Jesus, conhecer Jesus plenamente, e vai andar por fé naquilo que ela aprendeu. Isso torna ela uma pessoa totalmente livre. Então, segundo aos Coríntios capítulo 4, onde nós estávamos, vamos continuar a leitura. Versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu onde? Em nosso coração. Para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, aonde? Na face de Cristo. Agora olha o que ele fala. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Olha o que nós somos. O que nós somos? Vasos de barro. O barro é uma coisa que não tem valor. Pega uma terra qualquer, né? Joga uma água, faz ali uma massa, virou um barro. É isso que nós somos. Nada mais que isso. Mas ele fala que nós temos um grande tesouro. Onde está esse tesouro? Aqui, ó, no coração. Né? O que é esse tesouro? Essa iluminação do Evangelho, esse conhecimento do Evangelho. Isso que brilhou dentro de nós um dia na revelação de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não seja de nós. Então, não existe virtude, não existe glória humana, o vaso é de barro, né? Mas nós temos uma grande riqueza aqui dentro, o conhecimento da verdade, né? Está entendendo isso ou não? Então, é só isso que nós somos, vasos de barro. Não acho que você é um pouquinho melhor que isso, porque não somos. Mas aqui dentro de nós temos um tesouro. Agora Paulo mostra um caminho que geralmente é difícil de se pregar e o crente não gosta muito disso. Olha o que ele fala. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Agora que vem. Você conhece esse tesouro, está firmado isso dentro de você? Então a vida deste mundo não é uma vida agradável. Nós não vamos amar o mundo. O mundo é um mundo corrompido, estragado. O homem está corrompido. Esse mundo nos causa tristeza. Está tudo um monte de homicídio, um atrás do outro, sim ou não? Um monte de corrupção, uma atrás da outra. Você liga lá em qualquer rádio lá para ouvir um jornal, é corrupção aqui, é corrupção ali, tudo é corrupção, tudo é um roubo, tudo é um desastre, tudo é uma loucura, sim ou não? O que isso vai trazer para nós? Porque a gente vê o evangelho sendo pregado assim, ó, você vai ficar rico, você não vai mais ter problema, não vai lhe faltar mais nada, você vai comer o melhor dessa terra, você vai ser cabeça e não caldo, você vai ser o rei de tudo. Não é isso que você ouve? E o que mais você ouve? Mas ao contrário, você tem esse tesouro em vaso de barro. Agora olha o que vai acontecer. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexo, porém não desanimado. O que é perplexidade? De repente acontece uma coisa com você e fala, mas meu Deus, como é que pode acontecer isso comigo? Uma coisa que você nem imaginava que fosse acontecer. Aconteceu, você fica perplexo com aquilo. O crente está sujeito a ter problemas, tá? O crente está sujeito a ter uma enfermidade, tá? Porque esse corpo do pecado, ele é fraco e a doença existe por causa do pecado. O crente está. Não é? Aconteceu uma coisa tão desagradável, você ficou perplexo. Fiquei perplexo. Não contava com um acontecimento desse. Mas acontece. Perplexo, porém não desanimado. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos. O crente pode ficar abatido, às vezes nós passamos por cada coisa, né? Abatidos, deixa eu ver aqui, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.
de modo que em nós opera a morte, mas em vós vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Agora presta atenção nisso. Eu crio, por isso é que eu falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Entende? Ainda que passemos as tribulações, as lutas, né? Esses problemas todos que toda hora, todo mês, toda semana nós enfrentamos, né? Nós enfrentamos. Porém, nós temos o que é o espírito de fé? Eu falo, eu creio no Evangelho. Não sou uma pessoa acuada por problemas ou lutas, que vivo choramingando, e temos muitos, mas temos o mesmo espírito de fé. Eu crio. Por isso é o que falo, nós também cremos e vamos falar do Evangelho. Está claro isso? Então, recapitular para nós começarmos, para nós terminarmos, né? Ele diz, ele mesmo iluminou. Onde que ele iluminou? Ele fala, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu. Aonde? Em nosso coração. Resplandeceu o quê? Em nosso coração. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aonde? Na pessoa, na face de Cristo. Então, meus irmãos, valorize isso que você está entendendo, que você está crendo. Tem esse espírito de fé, crer e falar, né? Custe o que custa, nós estamos compromissados com a verdade do Evangelho, com nenhuma outra coisa mais. Está bem claro isso, não? E somos o quê? Vasos de barro, nada mais que isso. Fala assim, amém. A semana que vem, nós vamos falar sobre o homem interior e o homem exterior, né? Onde Paulo fala, não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, está acontecendo uma coisa simultânea dentro de nós, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Fale assim, amém. Amém. Então vamos ficar por aqui hoje, e na sexta-feira que vem nós vamos dar continuidade.